Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 1 de James Stewart, seção 7.2, exercício número 6. Vamos enunciado. Calcule a integral. Integral do seno ao cubo da raiz quadrada de x dividido pela raiz quadrada de x dx. Bom, para resolver essa integral, temos que utilizar aí as regras de trigonométricas. Temos uma função trigonométrica aqui, o seno está elevado ao cubo, e dentro dessa função trigonométrica temos uma função aqui que é a função raiz. Então temos uma função composta. Como a função raiz aparece aqui novamente do lado de fora, né? Só que é 1 sobre a função raiz. Eu preciso fazer uma substituição primeiro para depois utilizar as regras de trigonométricas para resolver essa integral. Então, primeiro vamos aplicar uma substituição aqui, que é u vai ser igual a raiz quadrada de x, tá? Para simplificar ali a função composta. Então, a gente trocou a variável, a gente tem que trocar aqui o diferencial. Então, a gente deriva aqui dos dois lados. A derivada de u é du. A derivada da raiz quadrada de x, que é a mesma coisa que x elevado a meio, a derivada é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x, tá? Que se eu colocasse x elevado a meio, tombo o meio, né? Subtrai um do expoente, ficaria elevado x elevado a menos meio vai para baixo como x elevado a meio, que é a mesma coisa que a raiz. Então, quem quiser aí, decora a derivada da raiz quadrada de x, que é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x. Como eu derivei em x, multiplico pelo dx. Então, aqui, ó, eu tenho o dx e a raiz quadrada de x. Então, esse 2 eu vou passar para o lado do du. Então, eu vou escrever 2 du é igual a dx sobre raiz quadrada de x. Então, essa integral aqui eu vou reescrever como sendo integral aí da função seno ao cubo. Aqui onde era a raiz quadrada de x, eu vou trocar por 1. E aqui onde eu tinha dx sobre raiz de x, eu vou trocar por 2 vezes o du, tá? Então, agora eu tenho uma função do tipo trigonométrica para fazer. Esse 2 é uma constante, eu posso jogar para o lado de fora, então 2 vezes a integral. Esse seno ao cubo, ou seja, quando eu tiver aqui uma função trigonométrica com a potência ímpar, eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou separar um termo, tá, da função trigonométrica aí, se eu tiver seno ou cosseno, né? Então, eu vou separar aqui o seno ao quadrado de 1 e um termo do seno eu deixo aqui separado, seno de 1 vezes du. Agora, eu vou utilizar a relação trigonométrica para substituir isso aqui com a relação que a gente tem. A gente tem aí a condição que seno ao quadrado de u mais cosseno ao quadrado de u é igual a 1, tá? Então, a gente pode reescrever como sendo 2 vezes a integral. O seno ao quadrado de u, se a gente isolar aqui, a gente pode escrever como sendo 1 menos o cosseno ao quadrado de u, que multiplica o seno de u du. Agora, a gente faz uma nova substituição para poder continuar aí a resolução. Agora, a gente vai, para fazer a substituição, a gente vai chamar o cosseno aqui, né, que é o termo que está ao quadrado, de uma nova letra. Então, vou chamar de t. T é igual ao cosseno de 1. Agora, eu vou derivar dos dois lados. Então, aqui, derivada de t, dt. Que a derivada do cosseno de u é menos o seno de u. Deriva em u, multiplica por du. Então, aqui eu tenho o seno de u e o du. Então, esse sinal de menos eu vou colocar aqui para o lado do dt. Então, menos dt é igual ao seno de u du. Então, eu vou fazer a substituição. Vou reescrever a integral como sendo 2 vezes a integral de 1
menos, onde era cosseno de U? Eu vou escrever t, que está ao quadrado, e onde era seno de U du, eu vou escrever menos dt. Então, reajeitando aqui a integral, eu posso escrever duas vezes a integral. Esse sinal de menos eu vou distribuir. Aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Então, vai ficar t quadrado positivo e ali menos 1. Isso daí, integral dt. Então, a gente vai ter duas vezes a integral de t quadrado é t ao cubo, soma 1 no expoente, divide pelo resultado, menos a integral de 1 dá t, como é de forma indefinida, mais uma constante. Voltando para as variáveis, a gente tem duas vezes o t eu chamei de cosseno de U, então é cosseno de U ao cubo sobre 3 menos aqui o t cosseno de U. Mas U não é a variável original, que é o x, o U é a raiz de x. Aí distribui esse 2 aqui, a gente pode escrever 2 terços do cosseno ao cubo de U, que é a raiz de x, menos duas vezes, o 2 multiplicou aqui, o cosseno de 1, que é a raiz de x, mais uma constante, já que é de forma indefinida. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!